TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. E então vamos ao nosso trabalho, a nossa pesquisa. Bom, hoje vai ser um pouco diferente. É muito lindo, né? Carinha mais fofa. Pois é, eu vou começar hoje de uma forma um pouco diferente. Vou começar com uma poesia de Meimei. E vocês logo vão perceber por que eu começo assim. E vão perceber mais ao longo da nossa conversa de hoje, porque nós iniciarmos com esta imagem. Obrigado, Beatriz. E porque nós vamos começar com uma poesia. Então vamos lá. Então nossa Meimei diz o seguinte para nós: escuta, alma querida, se a provação te alcança e te amarfanha a vida, não te des a revolta, nem percas a esperança. Embora tolerando luta permanente, seja ela qual for, segue o dever que se desdobre à frente, sem maldizer a própria dor. Deus modifica o sofrimento aceito, em grandeza, progresso, alegria e proveito. Isso para dizer a vocês que nós vamos falar com essa carinha linda que está aqui, que viver é a melhor opção. E para viver melhor, nós precisamos fazer o quê? Uma coisa muito importante. E quem vai nos falar sobre isso será a baixa depressão. E quem vai conversar conosco através desse livro muito espetacular é o nosso querido amigo Richard Simonetti. E eu coloquei aqui para vocês, para quem não conhece, para quem está chegando na casa pela primeira vez, que ele nasceu na cidade de Bauru, em São Paulo, Brasil, em 10 de outubro de 1935, e ele desencarnou em 10 teve um erro aí, desculpa, mas é no dia 3 de outubro também, em 2018. Richard Simonetti, ele foi escritor espírita e dirigente do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. E como eu falei para vocês, viver é a melhor opção. E é muito interessante que ele vai trazer para nós nesse livro. Eu, a princípio, quando peguei no livro, fiquei assim, falei assim, mas será que é isso mesmo? Será que vai ser essa nossa conversa? Mas a espiritualidade, como disse a Michele aqui, sabe exatamente o que faz. Então, nós vamos começar logo do princípio do livro, que traz-nos o seguinte. Richard Simonetti começa dizendo para nós: quaisquer que sejam suas origens, geralmente a depressão instala-se a partir de nossas disposições íntimas e da maneira como enfrentamos os desafios da existência. E é um fato. Porque cada um de nós somos individuais, né? Sabemos que somos espíritos imortais, que temos diversas encarnações, mas cada um de nós, à medida que nós vamos progredindo, nós vamos encarando os fatos da vida de uma forma diferente. E é claro que a doutrina dos espíritos, ela vem nos esclarecer, fazer com que nós tomemos conhecimento da verdade, mas não podemos esquecer que Jesus disse que Ele enviaria para nós esse Consolador prometido e Ele é o médico das nossas almas. Então, nós temos que, à medida que vamos buscando este conhecimento, nós vamos conseguindo entender as dificuldades da vida, os desafios da existência, e nós vamos, então, trabalhando isso tudo dentro de nós e as coisas vão se tornando mais leves. Passando, ele diz que, nesse particular, a experiência tem ensinado que o bom humor e a reflexão, o rir aliado ao refletir, fortalecem o ânimo e iluminam os caminhos.
permitindo-nos evitar ou deixar seus escuros abismos marcados pelo desencanto de viver. Mas não há depressão que resista ou se instale num coração risonho, plugado em cérebro disposto a justificar sua existência com o exercício da razão. E Kardec nos fala sobre a fé raciocinada, não é? E é justamente isso que nós temos que procurar. Procurar ter fé, mas uma fé raciocinada, e nós termos esperança, e nós termos sempre um sorriso. A alegria é muito importante. É a vitamina do nosso coração. Vamos juntar tudo isso e que tudo vai dar certo. Continua-nos o nosso querido Richard Simonetti dizendo que tristeza no coração é como traça no pano, de Camões. Estar triste é quase sempre pensar em si mesmo, France. Os que estão ocupados não têm tempo para as lágrimas, Byron. E é verdade. Quando nós estamos ocupados, a gente não tem tempo para chorar. A proposta do nosso benfeitor, dirigente desta casa, Batuíra, a quem nós consideramos, e é para nós, sim, o nosso pai espiritual, mas o seu pai querido, velho Serrano, que dirige esta casa, que para nós, ele coloca aqui, trabalho, trabalho e mais trabalho. Porque o trabalho é o remédio que nós precisamos justamente para enfrentar os obstáculos do caminho, ultrapassá-los, mantermos ocupados, e nós não vamos ter tempo para pensar em tristezas e muito menos ficar aí a choramingar pelos cantos, porque isso não vai resolver de nada. De vez em quando a gente até chora aí um bocadinho, só para dar uma limpada nos olhos, lubrificar as nossas vistas, porque com a idade a gente vai ficando com elas secas. Então, em vez da gente ir para o oftalmologista e ele passar umas gotinhas para a gente pôr 3 vezes ao dia, a gente dá uma choradinha, mas dali a pouco toca trabalhar e vamos embora. É assim que tem que ser. Bom, posto isso, trouxe para vocês a primeira história muito interessante do livro. Chama Toque, Toque, Toque. Bom, antes de começar a história, vou dizer para vocês que, às vezes, nós estamos ali pesquisando e nós achamos que estamos sozinhos. Estou aqui fazendo meu trabalho, já fiz a prece, li o Evangelho, estou a fazer o trabalho sozinho. Mas, quando eu comecei, e eu fui procurar as histórias que eu ia trazer para partilhar com vocês, eu fui nessa história do toque, toque, toque. E quando eu estava fazendo essa pesquisa, a hora já vinha avançada de noite. E então, de repente, eu estou assim, encostada lá na cama, na mesa de cabeceira, com o livro e o computador, e de repente eu escuto um barulho na cama. E eu disse assim, será que isso aqui é da cama que está ficando velha, já está rangendo? Deixei para lá, deixei passar e continuei na minha pesquisa. Mas não é que, de repente, o candeeiro caiu em cima de mim? Eu falei, pronto, está certo, ninguém está sozinho, nós estamos sempre acompanhados. Claro que a gente tem que ter atenção qual é a companhia que está conosco. E, para isso, como nós não sabemos, o mais importante é nós voltarmos a fazer a oração, não é? E voltarmos à leitura do Evangelho. E a partir daí tudo se acalma, tudo fica sereno e a gente toca em frente. Então vamos ao nosso toque, toque, toque. Então, 3 velhinhas tomavam o chá da tarde. Que coisa boa. Não é, Astrid? Vamos tomar o chá da tarde. Não, vamos para o chá. Então, preocupada, ponderava uma delas. Eu só espero que não fiquemos assim. Minhas queridas, creio que estou ficando esclerosada. Ontem me vi com a vassoura na mão e não me lembrava se varrera a casa ou não. Eita! A outra. Isso não é nada, minha filha, comentou a segunda. No outro dia, de camisola, ao lado da cama, eu não sabia se tinha acabado de acordar ou se me preparava para dormir.
Ai, Jesus! Como diz uma amiga nossa da casa, o alemão está chegando. Sabe quem é o alemão? É o Alzheimer. Pois é, o Alzheimer. Aí vem a outra. Vai dizer assim: cruzes! Espantou-se a terceira. Deus me livre de ficar assim. E deu 3 pancadas na mesa. Com o nó dos dedos, toque, 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 enfatizando. Opa! E disse assim: isola. E depois, logo emendou: espere um pouco, já volto. Tem gente batendo na porta. Não é? Vocês estão a rir, mas é verdade isso. Vamos rir, sim, vamos rir das nossas condições de pessoas que vão chegando na terceira idade. E que é mesmo assim. E que é muito engraçado quando os netos, os filhos, chegam e dizem assim: ô vô, mas você já falou isso não sei quantas vezes, não é? Aí vem o filho e diz: mas está sempre a repetir a mesma história. Mas isso é muito bom. Por quê? Porque a gente está envelhecendo, não é? De uma forma alegre, não é? De uma forma descontraída, de uma forma leve. E é isso que dá o gozo na vida. E é assim é que temos que caminhar, de uma forma leve, descontraída. E aí, então, o nosso Richard Simonetti vai falar o que para nós? Parece que velhice é sinônimo de memória fraca, raciocínio lento, confusão mental. Sabemos que a evocação do passado e o registro do presente dependem das conexões entre os neurônios, as chamadas sinapses. Há uma perda de ambos com o passar do tempo, porque agora ele vai trazer-nos a sua reflexão, não é? E depois ele diz: o cérebro também envelhece, mas e o espírito? Será que o espírito envelhece? E ele diz-nos o quê? Ele diz: não reside no ser pensante, imortal, a sede da memória? Coloca para nós uma pergunta. Não está o espírito isento de degeneração celular? Aí ele diz assim: obviamente sim. E depois, ele vai nos dizer que ocorre que, enquanto encarnados, dependemos do corpo para as exerções mnemônicas na dimensão física, tanto quanto o pianista depende do piano, ou o orador depende das cordas vocais. Uma das razões pelas quais não temos consciências das vidas anteriores é a ausência de registros relacionados com elas em nosso cérebro. E acrescenta: pelo mesmo motivo, temos dificuldade para lembrar as experiências extracorpóreas durante as horas de sono, na emancipação da alma, como define Allan Kardec. Natural, portanto, que tudo o que afeta a massa cinzenta perturbe a memória. Acidentes, concussões cerebrais, obrigado pela ajuda, distúrbios circulatórios, doenças degenerativas e envelhecimento. Sabe-se hoje que é possível prolongar o vício, cultivando a existência saudável. Ginástica, alimentação adequada, disciplina de trabalho e repouso, ausência de vícios. Da mesma forma, podemos conservar, até a idade proveta, a acuidade mental, desde que nos disponhamos a elementar cuidado, exercitar os miolos.
Então, é isso que nós temos que fazer. Temos que procurar uma vida saudável, temos que exercitar a nossa cabecinha, nada de ficar dizendo, eu estou muito velha para isso ou para aquilo ou aquilo outro, e não desistir jamais de si próprio e das leituras edificantes. Isso é muito importante. É por isso que também a nossa casa prima pelo estudo. Não é? É muito importante o estudo. Até porque nós temos que saber que, do outro lado de lá, nós vamos continuar a estudar e a trabalhar. Porque o objetivo maior é o progresso espiritual e moral. E eles dão nos 2 planos da vida. E não há outra forma, outra maneira de progredir, senão estudar, trabalhar e seguir em frente de bom ânimo. E todo labor intelectual que implica em movimentação dos neurônios é salutar. Nesse aspecto, os pesquisadores têm valorizado o quê? A leitura, que é aquilo que eu acabei de dizer. A concentração exigida, quando lemos, é um exercício prodigioso para o cérebro. Tanto mais vigoroso, quanto maior o grau de concentração e o empenho por digerir o que lemos. Isso é muito importante, nós ficarmos atentos àquilo que nós estamos a ler. E depois, não só. Se nós, como espíritas cristãos que somos, que estamos aqui, nós estamos buscando a leitura edificante e, obviamente, que a partir do momento que nós vamos tomando conhecimento e vamos melhorando, a nossa conversa com o nosso próximo também será melhor. Ou seja, não vamos ficar falando da vida dos outros porque não interessa. A experiência demonstra. As pessoas que cultivam o hábito de ler chegam mais longe com lucidez, preservam a memória, não obstante o avançar dos anos. Sem movimentar os neurônios, a velhice perde-se em sombras. É preciso conservar a vivacidade, o ideal de aprender, de desdobrar experiências, considerando que sempre é possível ampliar horizontes e fazer novas aquisições. Muito bem. E ele vai dizer também que alguém poderia contestar, afirmando que seria pura perda de tempo na idade proveta, em contagem regressiva para vestirmos o pijama de madeira e nos transferirmos para a cidade dos pés juntos. Ocorre que lá ficarão apenas nossos despojos carnais. Espíritos imortais, habitaremos outros planos do infinito. Portanto, nenhum aprendizado será ocioso. Portanto, tudo que nós conquistarmos aqui irá conosco para o lado de lá. E é para isso, e é por isso, e puxando a brasa a nossa sardinha, nós temos a editora Verdade e Luz, que traz para nós todo esse manancial de conhecimentos, não é? Portanto, vamos ser assinantes da revista Verdade e Luz e vamos, para além de ter essa leitura edificante que nós podemos fazer nos transportes públicos, seja onde for, e depois oferecermos esta revista a quem ainda não possui o conhecimento. E, se quisermos ainda, como o Natal está chegando, vamos fazer uma assinatura e oferecer a alguém que necessita. E também oferecer o Evangelho, porque o Evangelho é luz nas nossas vidas. Passado a publicidade, vamos seguir em frente. Um velhinho de 80 anos propôs-se a tocar piano. E o professor alertou. Estudo longo e cansativo. Já começa o professor deixando de incentivar o pobre velhinho. Já começa com o preconceito da velhice. Pela ordem natural, o Senhor não usufruirá desse aprendizado. E ele, o velhinho animado, diz assim: de forma alguma. E depois: se não der para tocar aqui, serei pianista no além. Está vendo?
Olha o grande ensinamento aí para o professor, não é? Ou seja, eu vou começar aprendendo aqui e depois eu vou tocar no além e vou deixar todo mundo contente, porque música é alegria. E então, trouxe essa imagem para vocês, que eu achei muito fantástica. E certíssimo, diz o nosso amigo Richard Simonetti. É assim que crescemos espiritualmente e mantemos azeitadas, ou seja, lubrificadas, as engrenagens da mente, para que nunca nos falte esse elan, essa inspiração que valoriza e torna feliz a existência, promovendo nossa evolução. É esse o nosso objetivo. Praza aos céus, seja essa a marca de nossos dias. Toque, toque, toque. Bom, sendo assim, nós vamos passar para outra história que eu também achei fantástica. O livro é saborosíssimo. Comprem o livro, porque ele é saborosíssimo. Ensina-nos bastante. Mais uma prenda para a gente oferecer para um amigo que esteja assim, meio cabisbaixo. Era indolente por vocação, infesso a qualquer iniciativa. Vivia miseravelmente. Ainda que não faltassem oportunidades de melhorar sua condição, logo tratava de afastar-se da tentação. Muito bem. Para dar-lhe uma lição, no empenho por acordá-lo, algumas pessoas decidiram simular seu enterro, comunicando-lhe. Essa partida é muito boa. Já que você não se dispõe a mexer-se, melhor que vá para debaixo da terra. E o enfiaram num caixão e seguiram para o cemitério, sem que nosso herói reagisse, tão preguiçoso que a criatura era, guardando a habitual indiferença. Durante o cortejo, um transeunte perguntou quem era o defunto. É um preguiçoso que não serve para viver, não tem onde morar, nem o que comer. Compadecendo-se, o desconhecido ofereceu. Se o problema é de comida, posso ajudar. Darei um saco de arroz para sustentá-lo. O falecido, que tudo ouvia, levantou a tampa do caixão e disse: encasca ou limpo? Encasca, respondeu o transeunte. Então pode seguir com o enterro. A preguiça chega a esse ponto, não é? Além de estar recebendo alguma coisa, ainda, como diz, né? Quer tudo de mão beijada, né? Quer a papinha pronta. Nós somos assim. Sabe por quê? Porque a gente vem para a casa espírita e a gente traz todos os nossos problemas. E nós queremos que a espiritualidade maior resolva tudo para nós, como se nós não tivéssemos responsabilidades sobre tudo que está acontecendo conosco. Ou seja, como crianças espirituais que somos, teimamos em não aceitar as leis de Deus, do Pai, né? E fazemos muitas das nossas birras e muitas das nossas existências. Nos comprometemos com a lei, depois voltamos e nós queremos que tudo seja resolvido, não por nós, mas pela espiritualidade maior, que não tem nada a ver com isso, e nós ainda queremos a papinha pronta. E não é assim. Então, nós não podemos ser o quê? Espíritos preguiçosos, né? Que entra numa encarnação, sai dela e continua na mesma condição. Não pode ser assim, porque é da lei que a gente progrida, quer queiramos, quer não. E aí, vamos passar para a reflexão dessa história do preguiçoso. Então, o nosso Richard Simonetti começa dizendo assim: pois é, amigo leitor, a indolência é realmente a morte em vida. O indivíduo perde a iniciativa e passa a vegetar, alheio à dinâmica da existência, sinônimo de movimento. Raros os que não se envolvem com a ociosidade em alguma fase da vida.
exprimindo tendências bem típicas do estágio evolutivo em que se situa a humanidade. Pois é, ele não coloca em que se situa a mim ou a você. Não, ele está falando da humanidade. E é verdade. É tão verdade que o que aconteceu conosco e que está ainda nas nossas lembranças foi justamente a pandemia. A pandemia mexeu com toda a humanidade, deu uma sacudidela profunda para que nós acordássemos, para que nós deixássemos de ser preguiçosos no sentido de nós progredirmos espiritualmente, moralmente, de nós aceitarmos o nosso próximo, de nós convivermos com o nosso próximo, de nós desenvolvermos em nós a paciência, a tolerância, a compreensão e o amor, o perdão e tudo isso que nós temos que aprender. E aqui estamos nesta escola, que é o nosso planeta Terra, nossa morada. E aí continua o nosso Simonetti. A própria encarnação, o vestir do escafandro de carne para o mergulho na matéria densa, é um dos recursos usados por Deus para despertar o defunto. Nós estamos mortos, mortos de conhecimento, submetidos a um corpo que deve ser sustentado e protegido, sob a égide do instinto de conservação. Vemo-nos na contingência de dar duro, suar a camisa, para atender às suas necessidades. E é isso mesmo. Então, nós temos que arregaçar as mangas e enfrentar os obstáculos que nós construímos no nosso caminho e que hoje, que nós aqui estamos, que desejamos beber da água viva do Evangelho de Jesus, que desejamos a nossa melhora íntima, não é? Nós temos que arregaçar as nossas mangas e temos então que aproveitar esta oportunidade bendita que é a nossa presente encarnação. Porque nós entramos nela numa condição, mas podemos sair dela muito melhores do que quando aqui chegamos. Depende de cada um de nós. E ele diz aqui, habilitamo-nos a superar a tendência ao doce farniente. Eu achei tão giro isso. Não quero fazer nada. Para assumirmos as responsabilidades de filhos de Deus, chamados a colaborar com o nosso Pai na obra da criação. Então nós temos que nos mexermos, nos pormos em movimento. Se nós queremos curar a nossa alma, nós já temos o médico divino que é Jesus, nós já temos a espiritualidade maior. Então nós temos que nos movimentarmos, nós temos que mexer. Mexer não é só mexer o corpo, é mexer o espírito, porque nós temos que alimentá-lo. Vamos alimentar o nosso espírito, vamos movimentar o nosso espírito, não é? Que está preso a este corpo de carne. De que maneira? Buscando o conhecimento, alimentando o espírito através das lições do Evangelho de Jesus. E, seguindo, ele diz, passamos a outra história. Essa é ótima também, gente, essa é ótima. Ele diz assim, o delegado criticava veemente o mendigo. Você é um mau caráter. A senhora registrou o boletim de ocorrência reclamando de sua atitude. Se foi tão atenciosa, se piedosamente deu-lhe um pão, por que jogou a pedra na janela da sua casa, quebrando a vidraça? Se foi tão atenciosa, se piedosamente deu-lhe um pão, né? Por que foi lá quebrar a vidraça? Eu repeti de propósito. Olha a imagem. E é do livro, viu, gente? O mendigo ficou indignado. O doutor está enganado. Não foi
pedra. Atirei foi o pão empedrado que a Sovina me deu. Ô, gente, vê só. Como tudo na doutrina é aprendizado. A gente acha que sabe fazer a caridade. A gente pega os trapinhos rotos que estão na nossa casa, põe tudo num saco, a gente nem olha. E aí a gente chega na casa espírita e fala, isso aqui é para dar para os necessitados. Vê bem, gente. Aí pega, imagina, alguém recebeu um pão duro. Se a pessoa tem uma placa, coitado, vai quebrar a placa. E se não tem placa nenhuma, pior ainda. Então, a gente tem que saber aquilo que a gente vai dar. E além daquilo que nós temos que saber o que vamos dar, nós temos que se pôr no lugar do outro que vai receber. Então, não é. É por isso que aqui na casa as pessoas chegam e muitas delas dizem, eu quero trabalhar, vem cheia de energia. Ótimo, perfeito. Mas nós precisamos ter o conhecimento. É por isso que quem vai para uma tarefa tem que estar no estudo. Que é para começar a ter noção do que é fazer a caridade. Porque quando nós estamos numa tarefa, nós não estamos sozinhos. Também temos os nossos irmãos do outro lado da vida, que vai se associar a nós, que se afiniza conosco, e que a espiritualidade maior está a dar a oportunidade para mim e para ele trabalhar. Mas não sou só eu que estou na escola do Cristo, ele também está. Então, juntos nós estamos aprendendo, e aí nós vamos pôr em prática essa caridade que Jesus nos pede. Então, não vamos ser entusiastas, porque a gente chega com todo entusiasmo, cheio de energia, eu quero trabalhar. Mas nós precisamos aprender a trabalhar. E como é que nós vamos aprender a trabalhar? É através do estudo, é através do conhecimento. Então, é por isso que muitas pessoas chegam e querem já logo trabalhar, e quando dizem para ela, olha, você tem que estar no estudo, você vai ter que estar X tempo no estudo, a pessoa se sente, muitas vezes, melindrada. Não aceita. Resmunga. Não é assim. E nós vamos entendendo isso a pouco e pouco. Né? E aí, quando a gente começa a perceber o tamanho da nossa ignorância. Né? E aí nós vamos despertando pouco a pouco. E é dessa maneira que nós vamos compreendendo uns aos outros. É dessa maneira que nós vamos crescendo perante Jesus. Porque imagina a espiritualidade maior. Chegamos aqui, não temos noção de que uma tarefa ela é feita nos dois planos da vida. E nós temos que ter muito cuidado. E quando vamos ao encontro dos nossos irmãos do caminho, é muito importante saber que a espiritualidade maior, eles vão à frente, preparando a nossa chegada para a entrega que vamos fazer. Seja a sopa, seja o pãozinho, seja a cesta básica, seja as gestantes. E mesmo agora, quando for ter a festa das crianças. Tudo é feito com muita disciplina no plano espiritual. Então, o que acontece conosco? O que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer duas coisas, que é aquela mais difícil para todos nós. Pegar o nosso orgulho, pôr para trás das costas e aprendermos a ser humildes de coração. Para que nós saibamos dar ao nosso próximo como nós queremos seja feito para nós. E isso é o ensino de Jesus. Faça ao outro aquilo que você quer que o outro te faça. Então não vamos ficar dando pão duro para ninguém, né, gente? E nem roupa, né, estragada. Bom, partindo para a reflexão desta história, diz-nos o nosso Simonetti que bem poderíamos discorrer sobre a ingratidão, ou pior, o responder com o mal ao bem que nos fazem.
Creio, entretanto, leitor amigo, que seria mais oportuno destacar, nesse episódio, constrangedora questão, o atendimento ao pedinte. Em princípio, as pessoas tendem a encará-lo como mero importuno, que vem perturbar sua tranquilidade ou interromper seus afazeres. Isso também acontece. Muitas vezes no caminho encontramos pessoas que vêm a pedir uma moeda, qualquer coisa. E a gente, em 2, 3 minutos, a gente tenta despachar. Isso quando a gente faz de conta que não está vendo, que é o desprezo. É a pior coisa que a gente pode fazer. É o desprezo. Então, nós temos que ter atenção à nossa maneira de pensar, à nossa maneira de agir, à nossa maneira de falar. Porque hoje nós estamos assim. Amanhã não sabemos se vamos estar na condição daquela pessoa. Não cabe a ninguém julgar ao próximo, porque nós também não queremos ser julgados. E ele fala aqui, o impulso inicial costumeiro é informar taxativo, sufocando a consciência e amputando o vernáculo. Tem nada não. Bem a expressão brasileira típica do nosso Richard Simonetti. Tem nada não. Vem pedir, não, não tem. Não me chateia. Estou ocupado, estou com pressa. Os mais generosos apressam-se em estender-lhe alguns centavos, interrompendo o relato de suas carências, a despachá-lo de pronto. Quando se dispõe a perder tempo, vão um pouco além, oferecendo mimos, como surrados trapos, restos de refeição, pão amanhecido. Olha que ensinamento que Richard Simonetti nos traz. Sendo o infeliz atendido por um ateu, até se admite semelhante comportamento. Afinal, descartada a existência de Deus e a sobrevivência da alma, tudo é permitido, especialmente tratando-se de descumprir singelos deveres de solidariedade. Lamentável que, com raras exceções, esse comportamento é adotado por aprendizes do Evangelho, que deveriam, por elementar norma de comportamento, levar em consideração a recomendação de Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 12, que nos ensina: tudo o que quiserdes que os outros vos façam, fazei assim também a eles. Isto que fique bem gravado para nós. E depois, e se fôssemos nós a evocar a compaixão alheia, se estivéssemos carentes, sofridos, atormentados, gostaríamos de ouvir incisiva negativa ou de receber mísero pão amanhecido. É preciso cuidar para não nos enquadrarmos na melancólica observação de Jesus, lembrando o profeta Isaías. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E diz-nos assim, aí está, leitor amigo, algo para pensar. Se você pretende orientar sua existência pelos princípios codificados por Allan Kardec, e se aquele que o procura foi guiado por agentes do bem, e se aquele que procura foi guiado pelos agentes do bem, pode acontecer isso. Nós estamos aqui a aprender, quando saímos daqui para o mundo lá fora, não sabemos quem vai cruzar o nosso caminho. E se de repente, para nos testarmos, para ver se de fato nós estamos aprendendo aquilo que nós viemos buscar. A espiritualidade maior coloca no nosso caminho alguém. E aí? Empenhados em ajudá-lo, sopraram-lhe pelos condutos espirituais nos refolhos da sua mente. Bata naquela porta. Ali mora um espírita, o cristão de consciência desperta. Ali será respeitada a sua dignidade de ser humano e serão atendidas suas necessidades. Se não correspondermos às expectativas da espiritualidade, nossa consciência, mais cedo ou mais tarde, nos cobrará pela omissão.
E é verdade. Porque nós, e diz-nos Jesus, a quem muito foi dado, muito será pedido. Considerando esse manancial divino, que é a doutrina espírita, a esclarecer que o próximo é o nosso caminho para Deus, imperioso observar outro princípio apresentado por Jesus em Lucas capítulo 12, versículo 48. Acabei de dizer, hein, gente? A quem muito foi dado, muito se pedirá. Muito bem, vamos aqui passar para outro. Essa também é ótima. O garçom. Ai, essa é deliciosa. E a imagem é do livro também. Então, nós nunca estamos sozinhos, né? Então, a ver aí. Muito bem. Vamos passar a história. O tempo avança. Portanto, a senhora estava inconformada com a morte de Manuel, seu marido, que durante décadas fora dedicado garçom num dos melhores restaurantes da cidade. Muito bem. Desejosa de receber conforto, guardando a esperança de poder comunicar-se com ele, via mediúnica, isso acontece com todos nós, passou a frequentar reuniões no centro espírita. Certo dia, vários médiuns reuniram-se com ela ao redor de uma mesa e, após orações, chamavam em coro. Não é assim, gente. Não é nada disso. Não vou sair daqui pensando que é chegar aqui, olha, vou participar da reunião e nós vamos nos unir e começar a chamar os nossos entes queridos, que não é nada disso. Chico diz-nos que o telefone toca de lá para cá. Mas aqui é uma história e ele vai nos ensinar depois através da reflexão. Então lá se reuniram, Manuel, Manuel, Manuel. Muito bem. Durante vários minutos, repetiram a evocação e nada do morto comunicar-se. Alguém surgiu, que chamou tanto. E se os chamássemos, como os clientes do restaurante fazem? Boa ideia, vamos tentar. Como é que fazem? E todos em coro, garçom, garçom, garçom. E uma voz ecoou na sala, pois não. Manuel, exclamou emocionada a senhora. Não, eu sou o Juvenal. E o Manuel? Negativo, ele não atende esta mesa. Isso é para a gente ter muito cuidado onde a gente põe os nossos pés, querendo comunicação dos nossos entes queridos. Por quê? Porque nós temos que estar numa casa espírita séria, onde há disciplina, onde a base foi construída sobre a rocha do Evangelho de Jesus. Porque senão nós vamos nos tornarmos aqueles médiuns que não estudam, aqueles que se deixam envolver pelos espíritos que nos enganam. Então é preciso ter muito cuidado, porque as coisas não são assim tão pontuais como nós queremos que elas sejam. Porque nós não sabemos a condição que está o nosso ente querido do outro lado. Se ele já está preparado para dar uma comunicação. As coisas não são assim. Então, isso é um grande ensinamento para nós. Nós temos que respeitar a espiritualidade superior. E se nós queremos nos comunicarmos com os nossos entes queridos, é muito simples. Basta que nós façamos uma oração para ele, pedindo a Jesus o fortalecimento espiritual na sua passagem para o outro lado da vida, enquanto ele está lá, e que durante o sono do nosso corpo físico, se for possível, através de uma mão amiga do nosso anjo da guarda, nós podermos visitar esse ente querido. Tudo é feito com muita disciplina, não é ao nosso bel prazer. Continuando, desejo a todos, e acabou um pouquinho antes. Podia pôr mais histórias, mas achei que não ia dar. Mas vocês vejam como é importante e que isso fique bem assente para todos nós. Que o estudo
né? O estudo é tudo nas nossas vidas. Nós sabemos que chegamos na casa espírita, trazemos a nossa bagagem sobrecarregada. Chegamos aqui, queremos o atendimento fraterno, fazemos a solicitação, vamos ao atendimento fraterno, vamos ao tratamento, mas aprendemos que o estudo é uma verdadeira desobsessão. Temos que estar no estudo para nós aprendermos, para aqueles que caminham conosco também aprendam. Porque nós não estamos sozinhos. Não é só os nossos obsessores que caminham conosco, que vêm bater a nossa porta, fazer a cobrança daquilo que nós devemos a eles. Não. Existem outros irmãos que partem deste mundo sem conhecimento, sem saber que o outro lado existe. Então eles nos acompanham. Tudo está, não é como a gente imagina, não, tudo está sobre o olhar de Jesus, sob a sua direção. Portanto, se é permitido que aquele irmão nos acompanhe até a casa espírita, é porque chegou o momento dele receber o esclarecimento, dele saber que ele não faz mais parte do mundo material, que ele se encontra no mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro mundo. Ele precisa ser esclarecido. Nós somos os agentes e nós trazemos ele para cá. E aí ele vai aprender. Então, o estudo, gente, é extremamente importante. Nós não podemos ficar, como eu aprendi com o seu Orlando, o fundador desta casa, ficar só pela rama. Não. Nós temos que ir mais fundo, nós temos que ir mais além. Nós precisamos fazer isso. É por nós todos, nós que estamos na vida da matéria, por aqueles que estão do outro lado da vida. Nós precisamos aprender definitivamente a se pôr no lugar do outro. Mas o outro não é só o encarnado, é o desencarnado também. Então, vamos nos esforçar para fazermos parte de um grupo de estudos. E esta casa tem vários dias de estudo. Basta nós querermos. Basta nós termos boa vontade, que é aquilo que a espiritualidade maior espera de nós, a boa vontade. E eles, então, vão nos ajudar. É preciso não deixarmos de ser preguiçosos, de ficarmos dando desculpas esfarrapadas. Né? Hoje porque isso, hoje é porque aquilo, mas amanhã eu não vou, porque... Não! Muitas vezes até damos justificativas para o coordenador de estudo, não é? Mas às vezes estamos justificando e não é bem aquilo. E a espiritualidade maior sabe. E quem nos acompanha, principalmente aqueles a quem nós devemos, eles também sabem. E não é do interesse deles que a gente venha para o estudo. Eles querem nos manter presos na ignorância. Fica mais fácil para eles cobrarem as dívidas que nós fizemos. Portanto, vamos aproveitar a oportunidade e vamos seguir em frente com o nosso Senhor Jesus. Ele espera de nós. Ele já fez a parte dele. Veio ter conosco há mais de 2000 anos. E nós vamos seguir com ele. Mas temos que ir ao seu encontro. É o médico das nossas almas. É o nosso mestre. Agradeço a todos. Foi muito gostoso, muito doce a gente poder conversar sobre este livro e adquirir o livro, que tem outras histórias muito mais interessantes, muito mais divertidas. Muito obrigado pela paciência, pela tolerância, e vamos continuar todos juntos como uma única família, que somos todos nós, encarnados e desencarnados. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. O livro é engraçadíssimo. Aliás, não é só este, que ele tem vários, com mesmo este tipo de histórias, e foi uma pena só teres trazido 3, porque realmente vale muito a pena trazer mais. Por isso, eu incentivo-vos também a comprá-lo. Eu não sei se ele está na internet, não tenho a mais pálida ideia, mas não está?
Olha, não está. Pronto. De qualquer forma, realmente vale a pena. Ele tem mais de 50 livros escritos e era um homem extraordinário, um grande espírita, porque temos que ver que tudo aquilo que ele traz nos livros dele são realmente tudo aquilo baseados naquilo que Jesus nos trouxe e que é a raiz do espiritismo, não é? E, portanto, nunca nos podemos esquecer que o espiritismo é o cristianismo restaurado, é aquele que Jesus trouxe quando veio até nós, não é? E que depois nós, homens, deturpámos à medida que íamos achando que aquilo não me convinha, e como não me convinha, toca de ir substituindo aquilo que não me convinha. Mas realmente ele era um grande espírita e portanto, eu aconselho vivamente também os livros dele, principalmente estes do A Baixa Depressão, Não Pise na Bola, Atravessando a Rua, etc. Ele tem vários com imensa graça. E tem também 2 com Chico, com histórias do Chico, muito engraçado. Mas não vos quero prender mais, ela devia ter trazido pelo menos mais uma história, vou-lhe cobrar. E vamos então à nossa prece. E como sempre vamos pedir a Jesus o seu amparo. Agradecer-lhe termos estado todos aqui, mais uma vez, mais uma tarde, reunidos em seu nome, para aprendermos essencialmente que há 2 tipos de caridade: a moral e a física. E que o espiritismo, embora incentive, como não podia deixar de ser, a caridade material, vem ensinar-nos que o essencial é praticarmos a caridade espiritual, a caridade moral, que é aquela que para nós nos custa mais, porque é não falar mal dos outros, não sermos egoístas, não sermos orgulhosos, numa palavra, fazer aos outros, como foi dito na palestra que Jesus nos trouxe, fazer aos outros aquilo que queremos que os outros nos façam. Enfim, aqui estamos então para aprender a tornar-nos melhores, para sairmos da encarnação e podermos afirmar, contentes connosco próprios, que valeu a pena este mergulho na carne, porque viemos aprender a tornar-nos melhores e conseguimos-lo, não de uma vez, pois sabemos, Mestre, que isso é impossível. Tornámo-nos aquilo para que estamos destinados a ser, espíritos perfeitos em meia dúzia de anos. Mas é um começo, é o início da nossa progressão espiritual. E isso devemos à casa espírita, à doutrina que Kardec nos veio ensinar, abrindo, ampliando os nossos horizontes espirituais, através de tudo o que recebeu da espiritualidade superior, do mais alto, daqueles que vieram em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E é a Ele que
todos nos devemos dirigir, agradecendo-lhe sempre a oportunidade da encarnação, a oportunidade de termos conhecido a doutrina espírita e rogar-lhe, neste momento e sempre, que continue a amparar-nos, a ajudar-nos através dos seus mensageiros, os nossos guias espirituais, para que amanhã possamos então afirmar: eu venci a mim próprio, eu venci algumas das minhas dificuldades. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada, Mestre, obrigada, Pai, por mais esta tarde na tua casa. E, Mestre, vamos todos regressar com alegria no coração por termos partilhado convosco esta tarde um pouco da nossa semana. Obrigada, então, gratidão profunda de todos nós. E, Senhor, ficai conosco, acompanhai-nos no nosso dia-a-dia até ao nosso reencontro da próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã.